Bom, então aqui é o seguinte, a gente entende que para a maioria das pessoas, ainda que esse não seja um sonho urgente, ainda que não se vá nesse momento providenciar essa imobilização do patrimônio, adquirir um financiamento, fazer a compra da casa à vista, essa ideia de comprar um imóvel é uma coisa que está presente no imaginário e é uma coisa que, enfim, em algum momento seria muito interessante que saísse do papel. E seja por meio de consórcio, por meio de financiamento, por meio da compra à vista, em todos os casos, é muito importante que se entenda o conceito de como funcionam os juros, certo? Essa aula de agora é provavelmente uma das mais importantes do curso. Então, fique muito à vontade para tirar as dúvidas que surgirem. Pode escrever ali no chat da plataforma do curso, pode mandar no grupo do Telegram. Fica muito à vontade. E é muito importante que esse conceito que a gente vai trazer nessa aula aqui agora fique bastante claro para você, tá bom? E para a explicação ficar um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais palpável, eu resolvi trazer um exemplo, tá? Então, a gente vai contar aqui um exemplo trazendo duas pessoas, dois amigos, o Chico e a Lorena, e a gente vai falar aqui num cenário em que o Chico precisa de um dinheiro emprestado. Então, por motivos particulares, e aí vamos esquecer um pouquinho a lógica do imóvel, vamos só pensar em como funcionam empréstimos de maneira geral, tá bem? Então, o Chico precisa de R$ 1.000, certo? A Lorena tem esse dinheiro, só que ela fica pensando, poxa, eu vou ter que abrir mão desse dinheiro, vai que eu preciso, né? E se eu precisar, eu perco um pouquinho dessa liquidez, desse dinheiro disponível, porque eu vou ter que negociar o prazo aí com o Chico. Ao mesmo tempo, a Lorena pensa, poxa, tem o risco também do Chico me dar o calote. Às vezes não é nem por má intenção, mas alguma coisa acontece na vida dele e ele não consegue pagar. Então, o que que a Lorena chega à conclusão? Que ela até empresta, mas ela vai cobrar alguma coisa por isso. Porque ela está correndo risco de liquidez, ela está correndo risco de crédito, né? Então ela entende que nada mais justo do que ela ajudar o Chico disponibilizando esse dinheiro, só que ela vai cobrar alguma coisinha por isso. E eles decidem. Então ela faz uma sugestão ali e ele concorda, e aqui eu vou trazer um valor aleatório, né? É só para servir de exemplo, em que ela decide cobrar 1% ao mês e o Chico concorda em pagar. Por que eles decidem fazer essa cobrança em percentual? Porque o risco da Lorena, seja esse risco de crédito ou de liquidez, é um risco que, de alguma maneira, ele acompanha o volume de dinheiro que ela está emprestando. Então, se ela emprestasse mais dinheiro, ela estaria correndo mais risco. Se ela emprestasse menos dinheiro, ela estaria correndo menos risco, né? Então, quanto mais dinheiro emprestado, mais risco. Quanto menos dinheiro emprestado, menos risco. Então, para cobrar isso de uma maneira proporcional, eles decidem que a cobrança vai acontecer em percentual. Então, o que que acontece? Depois de um mês que ela foi lá, entregou o dinheiro para o Chico, e ele tá com esse dinheiro, se o Chico fosse devolver o dinheiro para ela, o que que ele ia fazer? Ele ia devolver todo o dinheiro que ela emprestou, que são os R$ 1.000, certo? E ele devolveria também 1% de R$ 1.000. 1% vezes 1.000 dá R$ 10. Então ele pagaria R$ 1.000 de amortização, e esse termo é bem importante, e R$ 10 de juros. Nessa história, o que é amortização? É quando a gente vai lá e paga a dívida, quando a gente vai lá e diminui o valor da dívida. Quando a gente paga o valor dos juros, então a gente está pagando um a mais, a gente nem está reduzindo a dívida. Então aqueles R$ 10 de juros é a remuneração da Lorena, né, que o Chico está pagando. E os R$ 1.000 é a amortização que é para quitar. Então ele teria que pagar R$ 1.010. Só que, por algum motivo particular, o Chico chega à conclusão que para ele é melhor não pagar 1.100, ele ainda vai precisar de ficar com dinheiro emprestado. Ele só tem R$ 500 disponível. Então, o que que acontece? Se ele não devolve os 1.010 logo de início, que era o que ele deveria pagar, então, e ele paga só 500, vamos olhar para essas duas primeiras partes. Então, ele paga R$ 10 de juros, que era aqueles juros já calculado, e mais o que sobrou, todo o restante do que sobrou, que é os 500 menos 10, virou amortização. Só que aí ele continua devendo R$ 510 para a Lorena. Como ele continua devendo esses R$ 510 por mais um mês, aí a gente pega lá a calculadora, 510 vezes 1%, então depois de um mês ele tem que pagar mais uns juros
de 5,10. Então, para quitar a dívida, o que ele tem que fazer? Pagar R$ 510 mais, que era o que ele estava devendo, mais 5,10 de juros. O que a gente percebe nessa história? A gente percebe, em primeiro lugar, que se ele tivesse se apressado para quitar essa dívida mais rapidamente, ele só teria gastado de juros aqueles R$ 10 lá do começo. Agora, como ele deixou essa dívida se estender, então ele precisou pagar, além daqueles R$ 10, mais 5,10. Isso teria acontecido e ele teria pagado mais juros ainda se ele decidisse por não pagar o valor inteiro, né? Então, assim, um dos primeiros pontos que eu quero trazer aqui é por que é interessante, quando a gente está do lado do devedor, a gente acelerar o pagamento de dívida. A gente deixa esse percentual, que é o combinado de juros, incidir sobre o valor que a gente deve sobre um tempo menor, tá? Bom, e aí um outro ponto para ser avaliado, né? O que é interessante? Que a gente percebe que quando a gente toma o dinheiro emprestado, a gente paga juros. E quando a gente empresta o dinheiro, a gente ganha juros, tá? Então, numa comparação, por exemplo, entre financiar ou juntar para comprar à vista, o que seria a história? Quando a gente fala em financiar, a gente está falando de pegar um dinheiro emprestado lá no banco e pagar uma taxa de juros por isso. Agora, quando a gente fala de morar de aluguel para fazer a compra à vista, o que a gente pensa? Não, então a ideia seria gastar uma grana com aluguel, para eu emprestar dinheiro para o banco, ganhar um dinheiro com isso e aí fazer a compra do meu apartamento, do meu imóvel, da minha casa, enfim, o que for mais adequado. Mais uma vez, fiquem muito à vontade para tirar as dúvidas, tá? O que é assim de central nessa aula é entender que quando a gente está emprestando, quando a gente está pegando dinheiro emprestado ou investindo, né? Via de regra a gente está ali ou pagando juros ou recebendo juros. Então a gente decide em qual desses dois lugares a gente quer estar, ok? E um outro ponto importante também é que se por acaso a gente decidir ocupar essa posição de devedor, quanto antes a gente consegue fazer os pagamentos, melhor, porque assim menos tempo os juros ficam incidindo sobre esse valor que a gente está devendo. Beleza?